Boa noite, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Como nós já falamos, outras vezes, são estudos que edificam as nossas vidas, que fortalecem o nosso espírito, que nos motiva a continuar trilhando, neste caminho tão maravilhoso que é o caminho do nosso Senhor Jesus. Bom, Romanos capítulo 5, já abram aí suas Bíblias, deixem aberto nesse texto. Queria orar com os irmãos, agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado a Deus por mais essa graça que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui em Teu nome, neste lugar, ó Deus, para aprendermos da Tua palavra, aprendermos do Senhor. Fortalece as nossas vidas, que tudo que for meditado aqui, falado, Teu nome seja honrado e glorificado. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, nosso assunto, a partir de agora, capítulo 5, ele muda, A gente já falou vários temas, até agora. Então, do capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 23, o assunto é o povo de Deus unido em Cristo. O povo de Deus unido em Cristo. Esse é o assunto. Claro que nós não vamos ver tudo isso de uma só vez, Nós vamos sempre por partes, Hoje o tema, benefícios da justificação. Esse é o nosso tema. Nós vamos falar das bênçãos da justificação, ou benefícios. E o nosso desejo aí com esse estudo, conhecer os resultados da justificação de Cristo para o seu povo. Porque nós somos justificados. Tá, ok. E quais são o resultado dessa justificação nas nossas vidas? Então é sobre tudo isso que nós vamos estar meditando. Antes de nós lermos, eu quero começar fazendo uma declaração, Somos um povo privilegiado, somos um povo abençoado, e nós podemos estufar o peito, encher a nossa boca e fazer essa declaração. O crente, irmão, deveria ser a pessoa mais alegre e positiva do mundo. Por quê? Justamente porque nós somos justificados. E o Senhor tem muitas bênçãos nas nossas vidas. Enquanto a esperança do incrédulo são coisas passageiras, utópicas, nós, justificados, presenciamos uma esperança 100% viva e real. A nossa esperança é algo vivo, e real. Nosso Jesus está vivo ao lado de Deus, aguardando o grande dia para buscar os seus. Nós já podemos dizer: Maranata, ó vem Senhor Jesus. Nós o aguardamos, ansiosamente aguardamos o grande dia que ele virá buscar a sua noiva. Amados, que privilégios são esses que nós acabamos de falar aí, Paulo, ele enche o nosso coração de júbilo, apresentando benefícios, ou podemos dizer resultados, do povo que foi justificado por Cristo. Então, nós vamos ler, aqui fala das declarações relativas à fé. A gente vai ver isso aqui, que ele começa falando sobre isso. E para quem são essas declarações? São para judeus e gentios, justificado pela fé em Jesus Cristo. Esse povo é o povo unido em Cristo. É o povo unido em Cristo. Capítulo 4, versículo 6, interessante que Paulo fala assim, só lembrando aqui que nós já até estudamos sobre isso, Davi,
diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente de suas obras, né? Bem-aventurado aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Nós somos o povo, né? Somos o povo bem-aventurado, né? Das bem-aventuranças. Então vamos ler, irmãos, capítulo 5, do versículo 1 a 11. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo o Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O texto por si só, irmãos, já nos fala, já nos edifica, mas vale a pena nós detalharmos aí, né, sobre esse texto. Eu não sei se vai dar tempo de vê-lo todo, são 11 versículos, vamos estudando aí, vamos ver até onde a gente consegue aí com o nosso horário, ok? Então, irmãos, todo o texto, ele depende dessa primeira a parte A do versículo 1. Todo o texto do capítulo, do versículo 1 ao versículo 11. Então, todo o texto ele depende dessa primeira frase aí no versículo 1, onde ele fala, justificado, pois, mediante a fé. E aí, irmão, nós vamos conhecer, né, várias afirmações recebidas àqueles a quem Deus justificou. Então, Paulo faz aqui uma série de afirmações, nos mostrando que os benefícios daqueles que foram justificados por Deus. E o primeiro deles, irmãos, está aí no versículo que nós já lemos, que fala assim: temos paz com Deus. Esse é o nosso primeiro benefício, né? Que paz é essa? Será a paz mundial? Será a paz de espírito buscada por todas as religiões? Será a paz consigo mesmo? Podemos dizer que paz é uma obsessão universal do ser humano. Todos desejam, todos buscam, né, ter paz. É tão certo que o pessoal, final de ano, né, fala saúde e paz. Não, eu desejo você um ano de muita paz, de muita saúde, né? Sempre paz está envolvida. Mas qual é a paz mais importante e fundamental que eu e você necessitamos, que o mundo necessita? Qual é a paz que o mundo necessita, né? Que paz é essa? Com certeza, irmãos, é a paz com Deus. Nós precisamos dessa paz. É o relacionamento de reconciliação com Deus. Então, quando ele fala aí, justificado, pois, mediante a fé, temos
paz com Deus. Ou seja, nós fomos reconciliados com Ele. Outrora, nós éramos o quê? Inimigos de Deus, estávamos em guerra com Deus. Então, fomos reconciliados, que se constitui na nossa primeira bem-aventurança, né? É o resultado da justificação. Assim entendemos que justificação, irmãos, e reconciliação caminham juntas, né? Lado a lado. Se você foi justificado, né? Consequentemente você está reconciliado com Deus. Então Deus não nos declara justo sem ao mesmo tempo dedicar-se a nós em amizade e sem estabelecer a paz entre nós e Ele. Ou seja, quem é justificado é amigo de Deus. Inclusive tem um texto que Jesus fala isso, né? Já não vos chamo servo, mas amigos. Então nós somos amigos de Deus. E não é qualquer amigo. Amigos íntimos de Deus. Aqueles que estão ali na presença dele. Quem nos proporciona a paz tão necessária com Deus? Nosso Senhor Jesus, o qual foi entregue à morte e foi ressuscitado dela. Nós já estudamos sobre isso, capítulo 4, versículo 25 fala, né? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e nos ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, irmãos, Jesus ele é o príncipe da paz. É essa paz aqui que ele vem nos proporcionar. Não é a paz que o mundo acha, ele é o mártir da paz, para poder proporcionar, né, todo mundo ficar zen, né, para não ter mais nenhum tipo de conflitos aqui na terra. Não é nesse sentido aqui. Né? O céu não é aqui. O nosso céu ainda está por vir. É nele, irmãos, que temos Shalom diante de Deus. A placa da nossa igreja, Igreja Cristã Evangélica, Shalom, né? Shalom, ou seja, estamos chamando as pessoas para terem paz com Deus, reconciliarem com Deus. Talvez as pessoas não compreendam, eles sabem que Shalom significa paz, mas a nossa intenção, o nosso desejo é que as pessoas tenham essa paz com Deus, sejam reconciliados, sejam amigos de Deus. E quem não tem essa paz está o quê? Em guerra, rebelião com Deus. Consequentemente, está debaixo da ira, do fogo consumidor do Senhor. O versículo 2, irmão, nos fala aí de outras bem-aventuranças, né? Ou podemos dizer resultados dessa justificação, né? Temos acesso a Deus, é uma, e a segunda, estamos firmes na graça. Vamos relembrar aí o versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Graça, nós já falamos outras vezes aqui. Favor imerecido, favor que recebemos gratuitamente, imerecidamente de Deus, seu amor incondicional, espontâneo, da qual não somos dignos. Nós não somos dignos dessa graça de Deus, nós não merecemos, mas Deus ainda assim nos concede. Amados, Jesus nos deu esse acesso, né, a essa maravilhosa graça. Outrora, nós não tínhamos acesso, nós não conhecíamos isso de Deus. Agora nós podemos adentrar a presença dEle. Adentrar o quê? O palácio do Senhor, estar diante do trono de Deus. E isso quando? Num domingo, na quarta, na sexta? Não, todo dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Por que nós podemos fazer isso? Por conta do acesso que Cristo nos concedeu. Então é graças a Ele que nós temos esse privilégio, né? diante de Deus. Somos um povo privilegiado, né? Privilegiado
por conta da justificação do Senhor. Em seguida, Paulo ele usa a expressão estamos firmes. Não é isso que ele fala? Estamos firmes. Firmes na graça. E essa firmeza, irmão, nos enche de convicção da presença e propósito de Deus para nós. Ou seja, nada nos separará do amor de Cristo. O Senhor nos dá essa segurança. Então, pode vir o que for, pode acontecer o que for, estamos alicerçados, fortes, convictos da nossa esperança, da graça do Senhor nas nossas vidas. Então, nós podemos orar com segurança, nós podemos adentrar a presença do Senhor com essa convicção, com essa segurança, não achando, será que Deus me ouviu? Será que Deus está presente? Será? Não. Com certeza, se você foi justificado, com certeza, isso acontece. Interessante que esses frutos da justificação têm relação, irmãos, com o passado, presente e futuro. E a gente vê isso aqui justamente no versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o que quer dizer isso, Essa relação com passado, presente e futuro. Passado porque nós recebemos o perdão, não foi assim? Então, foi através da obra de Cristo, que já aconteceu no passado e que nós hoje cremos pela fé, fomos redimidos. Presente, porque ela nos dá essa firme segurança. Futuro, porque nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Algo que ainda vai acontecer. É a nossa esperança, é a nossa herança. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então é a nossa esperança. E quando ele fala aí, gloriamos, irmãos, e essa palavra parece dar aquela ideia de orgulho, às vezes até assim de vaidade, é algo pejorativo, quando muitas vezes, essa não é a ideia. A ideia aqui, irmão, é de se regozijar, se alegrar, satisfação. Nós temos isso diante de Deus. Gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem é de Cristo já desfruta das suas bem-aventuranças. Quando nós falamos, um dia desse pastor, acho que não sei se foi domingo, ele relembrando, a salvação não é só quando nós fecharmos os nossos olhos. Não, ela já começou no dia que você se arrependeu e confessou Jesus como Senhor e Salvador. Então, todos os benefícios, eles já estão disponíveis àqueles que são do Senhor. Então, paz, graça, alegria, esperança e glória. Claro que a plenitude só com a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, aí sim nós vamos desfrutar dessa plenitude. Enquanto nós estivermos aqui, a gente sofre as consequências, infelizmente, desse pecado, que ainda age nas nossas vidas, infelizmente. Versículo 3, irmãos, ele fala aí, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então é o nosso terceiro benefício aí, nos gloriamos na tribulação. Eita, como assim? É possível se gloriar, ou seja, é possível se alegrar, regozijar-se em meio à tribulação? Sei não, pastor, acho que não. Será? Puxa vida, luta, dificuldade, opressão e tantas coisas, eu ainda vou me alegrar nessas coisas?
É isso que ele está querendo, está nos dizendo aqui. Paulo está fazendo uma afirmação com relação a essa alegria, esse prazer aí nas tribulações, né? Então, John Stott, irmão, nos explica que tribulação e sofrimento não são aquelas experiências, isso aqui, tá, irmãos? Não são aquelas experiências que nós, às vezes, chamamos de provações ou lutas de nossa existência terrena. Seja dores, penas, temores, frustrações, privações, desapontamentos. Sua vida pessoal, bati o carro, o marido foi embora, fiquei doente, perdi uma pessoa querida e etc. As tribulações e sofrimento não são de cunho pessoal, não são coisas desta vida. A palavra no grego para tribulação é trilipsis. Tripsis. Essa, mais ou menos essa a forma, né, de se ler, tríplices, cujo significado é pressões, refere-se à oposição, perseguição por parte de um mundo hostil. Na época de Paulo, quem era o império hostil, que dominava, que matava, torturava, oprimia? O Império Romano. Hoje nós temos esse tipo de coisa? Com certeza. Nós temos aí a China, por exemplo, que tem oprimido, tem sido autoritária, né, impedindo igrejas de cultuarem a Deus, e qualquer igreja, independente, né? Então, assim, só se for nas regras deles. E outros países afora aí também fazem esse tipo de coisa. Então, entende-se também por tríplices como sofrimento que o povo de Deus deveria esperar nos últimos dias, antes do fim. Antes do fim. Não fala lá que nós vamos passar por tribulações? Então, Jesus, ele nos preveniu. Neste mundo tereis as aflições, que muitas vezes nós entendemos como sendo lutas do dia a dia, nessas questões, é nesse sentido aqui. Então, Paulo nos advertiu que é necessário que passemos muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos, capítulo 14, versículo 22... O próprio autor aqui, né, de Atos, ele nos fala isso. Atos 14, 22. Olha só. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, aquele povo vivenciava as tribulações, as perseguições, né? Um mundo hostil. Quando nós olhamos, pelo menos para o nosso país, né? Comparado ao que aquele povo vivia, comparado ao que muitos outros vivem, nós estamos, como diz o povo, de boa. Está tranquilo, né? A princípio está tranquilo, mas de repente a situação pode mudar de uma hora para outra, né? De uma hora para outra. Então, qual a atitude dos cristãos em face dessas tribulações? Amados, não só suportar, que nós sabemos que suportar é o quê? Permanecer firme. Não só suportar, nós devemos regozijar-se nelas. E aqui regozijar-se, irmãos, não é masoquismo, né? Não confunda com isso. Gostar do sofrimento. Nessa não é a ideia. Interessante aqui, irmãos, se Paulo está falando em relação a tribulações de um mundo hostil, imagine, para nós nos alegrarmos, nos regozijarmos, imagine as lutas diárias que nós passamos. Não é motivo nenhum, nem no mundo hostil, mais ainda no seu dia a dia. Bati o carro, fiquei doente, aconteceu tragédias. Porque, de fato, todos nós passamos por situações
dessa natureza. Infelizmente, quando se ensina o evangelho, aí você, essas coisas não, alguns acreditam assim, né? Pregam assim, essas coisas não vão nos atingir, né? Nós oramos para que de fato não nos atinja, mas pode ser que venha a acontecer. E se acontecer, nada pode roubar a sua alegria, a sua paz, nem isso e nem tribulações num mundo hostil que possa acontecer conosco. Se Cristo viveu isso, não seremos diferentes, irmãos. Cristo viveu isso, né? Cristo vivenciou isso. Somos co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Devemos regozijar-nos, tanto no sofrimento como na glória. E eu queria ler um texto, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Olha só o que Paulo fala aqui em relação a sofrimento, né? 12, 10. Seria do versículo 9, mas só o versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Está vendo aí? Paulo tinha prazer nas lutas, nas dificuldades. Ele se regozijava, mesmo sendo açoitado, passando fome e tantas outras coisas. E a gente vê pessoas por tão pouco, né? Por muito menos, desistindo de Cristo, apostatando, né? Da fé. Se Deus não me ama, não consegui um emprego, não consegui a saúde, não consegui isso, naquilo, onde é que está Deus? Deus só ama o fulano A, o fulano B, eu estou na igreja do mesmo jeito, oro, nada acontece. Muitas vezes as pessoas têm esse tipo de discurso. O que mais produz a tribulação, irmãos, nas nossas vidas? Maturidade. Por isso que ele fala aí, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Isso aqui é o quê? Maturidade. À medida que nós vamos passando pelas lutas, dificuldades, nós vamos aprendendo, irmãos, a lidar, né, com todas essas coisas. Isso é bom para nós, isso nos fortalece. Não só nos fortalece, como nos ajuda a ajudar os outros, né, que estão iniciando na fé, que estão passando por essa situação. Essa semana chegou uma pessoa lá no serviço, angustiada e tudo, e aí eu chamei ela, né, para um canto ali, vamos conversar. Aí tive a oportunidade de orar com ela, né? Depois ela me mandou uma mensagem, aí eu mandei outras mensagens para ela, falando, né? Ela agradeceu, mas é uma oportunidade que Deus nos dá, né? A pessoa chega, bate na sua porta, angustiada, sofrendo, aí o que você faz? Deus te abençoe, vai com Deus, vai em paz. Não, gaste um tempinho ali, fale do amor de Cristo, né? Fale que Deus nos dá essa paz que nós tanto necessitamos. Primeiro, reconciliar-se com Ele. Nós temos esperança em Cristo Jesus. Amados, se reagirmos com atitude positiva, os sofrimentos podem ser produtivos e nos ensinam lições importantes para a nossa vida cristã. E quando nós falamos atitude positiva, é entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se você vem uma luta, uma dificuldade, e você só vê o lado negativo, né? Porque o que eu fiz? Joguei pedra na cruz, o que eu fiz? Né? Eu sou pior do que os outros. Ao contrário, nós não devemos, essa não é a nossa reação, mas nossa reação é de tirar lições de todas as lutas que o Senhor permitir que passemos. Com certeza o objetivo final dessas tribulações é o quê? Parecermos com
Cristo. Esse é o objetivo final. Versículo 5, irmãos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, Paulo nos esclarece da obra do Espírito Santo em nós. Ele vai nos ensinar mais ainda sobre o papel do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é uma dádiva de Deus. Nós já estudamos sobre isso. Nós já vimos isso. É uma dádiva de Deus para todos os crentes, todos aqueles que creem, que se arrependeram, que confessaram. Então, na conversão, ele é nos outorgado. O Senhor nos dá, o Espírito Santo de Deus. E aí, amados, mediante o Espírito Santo, o Senhor derrama o amor dele em nossos corações. Mediante o Espírito Santo, temos o Espírito Santo? Amém. Deus, da mesma forma, derrama, não é isso que ele fala aí? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Essa é a esperança dos justificados, irmãos. Nós temos uma viva esperança. Nós falamos isso no início da mensagem. Então, quando nós olhamos o mundo vive totalmente sem esperança. E quando tem, é engano, é utopia. Olha só, Efésios capítulo 4, abram lá. Efésios capítulo 2, versículo 12. Olha que interessante, Paulo falando aqui. Efésios 2:12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Falando para a igreja de Éfeso. Vocês, outrora, antigamente, vocês não tinham nada. Separados de Deus, vocês nem tinham esperança. Então era assim que nós vivíamos, sem esperança. E quando o mundo lá fora, eles acham que tem esperança, mas é uma falsa esperança. Quem é de Cristo, irmãos, nutre essa esperança. Por que nós estamos aqui hoje, irmãos? Não, porque o pastor mandou, a gente veio, mandou, a gente veio. Não, irmãos, sim, também. O pastor mandou, a gente veio. Irmãos, nós estamos aqui para nutrir a nossa esperança, alimentar a nossa esperança. Porque se você para de vir à igreja, para de ler a Bíblia, para de orar, para tudo, como é que você vai ter esperança? Como é que você vai crer? Como é que você vai confiar? Como é que você vai descansar? Impossível, não tem como. Né? Aí você começa a desconfiar, aí você começa a duvidar, começa a fazer coisas que antes você não fazia. Então, quem é de Cristo nutre essa esperança. Nossa esperança está firme e ancorada no amor redentor de Cristo. Há uma âncora, né? Aqui estamos acorrentados a uma âncora. Estamos firmes, ancorados em Cristo Jesus. Foi dando seu Filho na cruz que Deus provou seu amor por nós, amados. Essa é a essência do amor, consiste em dar. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Perguntinha: todos possuem o amor de Deus? O Espírito Santo já derramou desse amor. Uma coisa é você ter o Espírito Santo. Outra coisa é você ser cheio do amor de Deus. John Stott nos fala de pessoas que se identificam com esse amor e desfrutam de experiência sublime na presença de Deus. Algo
né, essa experiência essa alegria extraordinária, algo glorioso. Muitas vezes a igreja ela vivencia alguns avivamentos. Na história da igreja, nós temos vários momentos de avivamentos. E é justamente por quê? Porque o Espírito de Deus transbordou o amor no coração daquelas pessoas. Nós tivemos um período, não sei se foi no ano 1700 ou ano 1800, que a igreja vivenciou 100 anos de avivamentos. Tem o chamado os puritanos, né, que eles desfrutaram desses avivamentos. A igreja, quando nós olhamos a igreja, isso já faz há muito tempo, ela carece desse avivamento, carece desse amor, desse transbordar do amor de Deus. Geralmente, irmão, quando isso acontece, os frutos ficam em evidência. Então, quando nós olhamos a igreja de uma forma geral, ela não está se deleitando nesse derramar do Espírito Santo na sua vida. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha só, quando éramos fracos, ou seja, impotentes, desamparados, incapazes de resgatar-nos dos efeitos da queda. E aí entra em ação quem? Cristo. Cristo, motivado pelo amor soberano, morreu por nós ímpios. Qual foi a motivação do amor de Jesus? Deus, né? Foi Deus, o amor soberano de Deus, ele se entregou na cruz por nós. Versículo 7 e 8, irmãos. Vamos ler novamente. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Primeiro, irmão, precisamos entender aqui que não existe diferença aí entre o possível justo. Está vendo aí que ele fala de justo, depois ele fala de bom? Não existe diferença aí entre esses dois tipos de pessoa, né? Não existe diferença. Ambos termos possuem a mesma característica. É só uma força de expressão que Paulo usa para explicar a igreja. E é interessante que é possível que alguém morra, né, por outro na intenção de salvá-lo, até mesmo de uma tragédia. Quem de nós não daria a vida pelo filho? Com certeza, né, daríamos a vida pelos nossos filhos. Mas a questão aqui, irmãos, que Paulo ele quer enfatizar, nada disso se compara ou chega aos pés da obra redentora, sacrificial, prova viva do amor de Deus por nós. Nada disso chega aos pés. Deus deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer, sendo nós ainda pecadores. Porque quando Cristo morreu, nós éramos o quê? Pecadores. Não, vou esperar primeiro você ser bom, ser justo, aí eu vou morrer por você. Não, ele morreu sabendo que você era pecador. Alguns chegam a falar, né? Lembrei aqui agora. Pessoal, olha, eu quero ir para a igreja, para os caminhos do Senhor, mas primeiro eu vou largar aqui o cigarro, vou largar a bebida, né? Não é assim, não é você que se liberta, não é você que vai mudar a sua vida, é Cristo que muda a sua vida, a obra dele é algo perfeito, né? Por isso que nós dependemos 100% dele. Amados, esses pecadores são lembrados por Paulo
são lembrados por Paulo como que fraco, ele usa aí 4 adjetivos: fraco, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. É isso que nós somos, né? É isso que nós éramos. É isso que as pessoas ainda são. Fracas, ímpias, pecadoras, inimigas de Deus. Diante de Deus, irmãos, não existe bons ou justos, mas ímpios, inimigos e fracos. É isso que as pessoas são. A Bíblia fala que não existe ninguém bom, né? Não existe pessoas boas. Por isso que ele usa essa questão, uma força de expressão, para poder explicar para as pessoas. John Stott nos diz assim com relação ao amor de Deus. Eu vou ler o que ele escreve, né? Tanto objetivamente, ou seja, através da história, como subjetivamente, ou seja, pela experiência, Deus nos tem proporcionado ótimas evidências para acreditarmos em seu amor, irmãos. Não tem como duvidar do amor de Deus. Não tem como desacreditar do amor de Deus. Então, a integração do ministério histórico do Filho de Deus na cruz, como o ministério presente do seu Espírito em nossos corações, é uma das marcas mais edificantes, eficazes, né, do Evangelho e que mais nos satisfaz. A obra redentora de Cristo, a obra do Espírito Santo atuando nas nossas vidas. Versículo 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela nossa vida. Pela sua vida, desculpem. Então, Paulo ele nos cerca aqui, irmãos, de mais um fruto da justificação. Qual é? Nós seremos salvos por meio de Cristo. E aqui, irmãos, nós temos um porém, algo mais complexo, né? Um pouquinho mais complexo, que vai exigir de nós aí analisarmos, né? Uma atenção maior. Para quem não conhece, nós temos nesse texto uma teologia conhecida como já e eu ainda não. Eu já falei, eu lembro que eu já falei disso, não sei se o pastor também já falou. Uma teologia, né? Conhecida como já, mas ainda não. Tá bom? Então, nós temos aqui a obra que Cristo já conquistou em sua primeira vinda. Ok, ele já fez. E o que resta por fazer na sua segunda vinda. Então, a obra de Cristo não está completa ainda. Ela já começou e ela vai ser concluída. Então, para nós, irmãos, nós temos a salvação passada, porque Deus já nos salvou, e a futura, que ainda vai concretizar-se. Aí vem uma pergunta: por que dessa visão teológica, né? Algum pode dizer, ué, pastor, mas parece que o senhor está falando aí, né? Não está falando A com bugalhos, né? Não está falando nada com nada, como assim, né? O que tem a ver essa visão teológica de o já e eu ainda não, a obra de Cristo que já começou e ainda vai ser concluída? Se você observar aí, irmãos, o tempo verbal do verbo ser, presta atenção aí, no versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos. Na sua Bíblia está seremos? Ele nos diz que seremos por ele salvos da ira. Depois ele fala, no versículo 10, seremos salvos
pela sua vida. Qual o tempo verbal aí, irmão? É futuro do presente. Ou seja, não aconteceu, mas irá acontecer. Seremos salvos. Ainda vai acontecer, irmãos. Então, pergunta: nós já somos salvos? Agora deu um curto-circuito aí, pastor. Agora você vai ter que explicar isso aí para essa galera. Nós somos salvos, irmãos. John Stott, e eu tenho que falar aqui porque todo o estudo é baseado no livro dele. E o outro livro lá que a gente tem de comentário, né, de Romanos, William Hendricks. Uma coisa assim. John Stott nos diz sim e não. Sim, somos salvos através de Cristo, da culpa dos nossos pecados, do juízo de Deus. Sim, somos salvos. Mas não, pois ainda não fomos libertos do pecado que habita em nós nem recebemos ainda os novos corpos que nos serão dados no novo céu e na nova terra. Somos salvos, mas ainda não. Porque a obra do Senhor ainda não se completou. A plenitude dos tempos ainda não aconteceu. Está dando para entender aí ou ficou confuso? Depois o pastor explica. Na primeira declaração, versículo 9, irmãos. Versículo 9. Seremos salvos da ira de Deus por meio de Cristo. Ok? Seremos salvos da ira de Deus por meio de Cristo. Então nós temos paz com Deus e estamos firmes na sua graça. Ok. Seremos salvos da terrível ira vindoura, pois Jesus nos diz: não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Na segunda declaração, versículo 10, seremos salvos por sua vida. Jesus, que morreu por nossos pecados, ressuscitou da morte e vive e espera que seu povo experimente por si mesmo o poder da ressurreição. Todos que morreram vão voltar. Vão ressuscitar, vão receber um novo corpo, um novo nome. Não é assim que a palavra do Senhor nos fala? Cristo não ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então essa obra, ela não está concluída ainda. O melhor ainda está por vir. Tem até uma música do Kleber Lucas, né? E eu não sei, eu estava até comentando com a Ria, eu não sei qual que é o sentido da música, se a ideia é essa aqui. O melhor ainda está por vir. Nós sabemos, porque aí tem algumas críticas. Não, mas o melhor já veio, Jesus já veio. Sim, ok. Mas o melhor para acontecer nas nossas vidas ainda falta acontecer, amados. Ainda não aconteceu. A obra ela não está completa. O melhor ainda está por vir. Nós aguardamos ansiosamente a nossa salvação plena e definitiva. Estamos aguardando. Assim como aqueles que morreram em Cristo Jesus, já estão no céu, mas eles vão voltar. E eles receberão um novo corpo. Um corpo glorioso. Então, é interessante, a gente pode abrir um parênteses aqui, essa teologia, né, a gente pode assim dizer, do já e ainda não, serve para que os crentes venham nutrir a sua esperança, permanecerem firmes. Infelizmente, muitos desistem de Cristo, provando que não são deles. E é interessante essa obra, porque se ela já não está completa, eu tenho que perseverar, eu tenho que continuar. Porque a pessoa pode dizer, eu sou salvo em Cristo. Quantos não foram batizados aqui nessa igreja e não estão mais? E nós achávamos que eles eram salvos e eram crentes convictos, e eles até falavam, não, eu sou salvo. E onde estão hoje? Como você
declara que é salvo. Se você se declara que é salvo, você precisa perseverar. A obra do Senhor está em andamento. Versículo 11. A gente já está caminhando para o final. E ele fala: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós nos gloriamos em Deus. Tem uma versão que fala assim: agora nós nos alegramos nessa nossa maravilhosa relação nova para com Deus. Devemos nos exultar, irmãos, em Deus. Diferente do judeu da lei, que era puro orgulho. Ele achava assim: Deus é nosso. Vocês não têm Deus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é nosso. E isso enchia o coração deles de vaidade. E ao mesmo tempo, isso os impedia de estar na presença de Deus, por conta desse entendimento errado. Nossa exultação em Deus, irmãos, ela começa reconhecendo que nós não temos o mínimo direito sobre Deus. Nós não temos o mínimo direito sobre Deus. Nós nos maravilhamos com o fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos pecadores e inimigos. E termina com a humildade e confiança de que Deus há de completar a obra que Ele iniciou. Essa obra, ela não acabou. O Senhor vai concluí-la. Exultar em Deus, irmãos, é gloriar-se não apenas em nossos privilégios, mas em suas misericórdias. Não no fato de que Deus nos pertence, mas que nós lhe pertencemos. Nós pertencemos a Deus. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Amém? Concluindo aqui a nossa conclusão. Você já foi justificado por Deus? Para aqueles que foram justificados, tem da parte de Deus benefícios ou bem-aventuranças, paz com Deus, acesso à sua presença, firme na graça, regozijo na tribulação, amor de Deus derramado pelo Espírito Santo. Seremos salvos por meio de Cristo. Por isso devemos nutrir nossa esperança com sua palavra, comunhão, servindo uns aos outros. Amém, amados? Vamos colocar de pé e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pela meditação. Avançamos bastante aí, nesse estudo de hoje. Me perdi da hora, apesar de ter o celular aqui do lado, mas me perdi totalmente. Vamos orar agradecendo a Deus. Do Victor? Como é que é o nome? Benjamin. Vamos orar pelo Benjamin. Mais alguma oração, irmão? Outro pedido? Então vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra, cultuando e adorando o Senhor através desse estudo. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concede sempre de estarmos na Tua presença, Senhor Deus, desfrutando das Tuas bênçãos. Te louvo e agradeço por cada um dos que aqui vieram. Te peço por aqueles, ó Deus, que não puderam estar, mas que vão assistir esse vídeo depois, que o Senhor possa abençoá-los, derramar da sua graça sobre as suas vidas. E também queremos colocar diante de Ti o filho do Victor, ó Pai, o Benjamin, que o Senhor possa ir de encontro à sua vida, Senhor, curando e restaurando. Tem misericórdia, Pai. Suspeita de Covid, Senhor Deus, nós sabemos que tantas pessoas estão passando por essas lutas e dificuldades,
E é no Senhor, ó Deus, que nós somos fortalecidos. É no Senhor que nós somos restaurados, curados, avivados, ó Deus, e é na Tua palavra que nós oramos, ó Deus. É no Teu santo nome que nós clamamos. Que o Senhor derrame da Tua graça sobre essa criança, ó Deus, restaurando o seu físico, o seu emocional, ó Pai. E da mesma forma, dando fé, ó Deus, fortalecendo a fé dos amados irmãos. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esse dia, ó Deus, e nos despede debaixo da Tua graça e debaixo da Tua vontade. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe.